Olá, essa é a entrevista na íntegra com o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Luiz Miguel Garcia, convidado pela FIPEA para compor o episódio de número 6 do podcast Mundo Pós-Pandemia. Você pode ouvir o podcast conduzido pelo jornalista Lucas Scherer, com os melhores momentos dessa entrevista e de outros convidados, acessando a página da FIPEA por Direitos e Democracia, no Spotify e em outras plataformas. Você também pode ouvir na íntegra as outras entrevistas deste episódio e de outros aqui no nosso canal do YouTube. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso bate-papo para a série AFPEA Mundo Pós-Pandemia, a gente falando sobre educação, agora na conversa com o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Luiz Miguel Garcia, que está na ponta da linha comigo aqui, a quem eu já agradeço de antemão por aceitar o convite para essa conversa. Seja muito bem-vindo. Olá, alegria minha de participar dessa série da FIPEA. Fundamental colocarmos educação em pauta e, sobretudo, nesse momento, né, que nós estamos aos poucos retomando as ações de normalidade, né, se é que é possível chamar isso, e é muito importante que possamos fazer reflexões, discussões, análise e popularizar ainda mais a pauta da educação no país. Então, muito obrigado por esse espaço. A Undi me agradece, eu agradeço. Pois é, a gente vai falar muito sobre isso, né, sobre a retomada, já que a nossa conversa acontece bem no meio desse processo, mas eu queria começar falando um pouco mais do passado e como eu tenho começado as nossas conversas aqui na série, pedindo para que o senhor nos faça um balanço de como ia a educação antes da chegada da pandemia ao Brasil, né, chegada da Covid-19 ao Brasil e antes do início da pandemia lá em 2020. Na opinião do senhor, na opinião da Undime, qual era o cenário da educação brasileira nesse período que antecede a pandemia? Veja bem, antes da pandemia, ou seja, final de 2018, início de 2019, nós tínhamos algumas pautas como centrais aí na discussão da educação brasileira, né? Nós tínhamos uma agenda muito importante que diz respeito ao financiamento, que era a luta pela consolidação de um novo Fundeb. Esse processo vinha se arrastando e, inclusive, foi muito emblemático, porque na última reunião da Comissão de Educação, ela acontece exatamente na véspera, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, ela acontece na véspera do primeiro lockdown, da primeira grande ação de suspensão de atividades que nós tivemos no país. Então, isso atrasou bastante esse processo, né? Mas era o elemento central, a discussão do novo Fundeb, um Fundeb permanente, com as características que nós temos hoje. Outro ponto, já na área pedagógica, importante que discutimos era a questão da implementação no chão da escola da BNCC. Ou seja, nós discutimos como cada professor vai, a partir de agora, nesse diálogo Base Nacional Comum Curricular, currículo e planejamento da sua aula, trazer todos aqueles avanços, todas aquelas conquistas oriundas do processo de construção de uma Base Nacional Comum Curricular. Outra questão bastante relevante que estava em pauta era a discussão do novo ensino médio, né? Uma transformação muito forte que aconteceu, envolvendo aí uma reestruturação do ensino médio e também as questões relativas à avaliação, que impactuam diretamente a questão da qualidade do ensino, né? De observar o que se deve fazer, como deve fazer. Então, esses eram pontos centrais. E no que diz respeito às questões de organização e regulamentação, nós discutimos também a questão do Sistema Nacional de Educação, a construção do Sistema Nacional de Educação, que, inclusive, durante a pandemia, foi uma ausência muito forte e foi muito desafiador para a educação não ter
esse sistema estruturado, né? Então, era um pouco esse o universo, né? Era a discussão com relação a como avançar na oferta da educação de qualidade. Outro ponto importante no que diz respeito à educação básica era a questão da garantia de vagas em creches, né, em escolas de educação infantil, ampliação e um olhar para o Plano Nacional de Educação. Então, esse era o cenário pré-pandemia. E nesse contexto que o senhor nos passa, né, do período exatamente anterior ao início da pandemia aqui no Brasil, no mundo, enfim, né, da chegada da Covid-19, que problemas o senhor avalia que a pandemia evidenciou na educação, né, as fragilidades que expôs, e também se existem potências da educação brasileira que foram também evidenciadas ao longo desse período aí que já contabiliza 2 anos nesse mês de março? A pandemia, ela vai acentuar, e essa é uma frase que foi muito ouvida de muita gente durante o período, né? Ela acentua e escancara a questão da desigualdade. Aquilo que já aparecia em vários cenários, ele ficou muito mais intenso, como, por exemplo, as dificuldades de acesso à tecnologia, as dificuldades de logística, aqueles alunos que estão em locais mais distantes e que acabam ficando isolados das ações oferecidas pela escola. Então, isso vai ficar muito mais evidente, muito mais forte, porque criou-se um vazio. Os dados da Unicef mostram que nós tínhamos, antes da pandemia, em torno de 1 milhão de alunos fora da escola. E considerando ações de alunos que estavam fora da escola, mas alunos que não deram respostas às ações da escola, e alunos que não foram atingidos pelas ações escolares, ou seja, a proposta de trabalho não presencial não chegou até ele, isso atingiu-se um número de 5 milhões de alunos. Né? Então, é bastante assustador, e isso mostra que quem já tinha dificuldade passou a ter mais dificuldade ainda. Então, esse período da pandemia, a primeira reação foi essa reação da gente entender essa desigualdade. Tanto que a primeira ação oficial restabelecida foi a garantia da oferta de alimentação escolar. Não foi nenhuma ação pedagógica, né? Foi a organização da legislação para que pudéssemos fazer a entrega de kits complementares de alimentação e, de alguma forma, impedir que a fome atingisse grande parte desses alunos. Na sequência desse fato, nós tivemos aí toda essa dificuldade de como chegar até esse aluno, até essa família. Acreditou-se que um dos caminhos principais seria o uso das tecnologias, de plataforma. Isso foi defendido principalmente pelo terceiro setor, mas nós já naquele momento dissemos, olha, não é possível porque o Brasil ele é um país muito desigual e muito desconectado. E além do problema da falta de conexão, tem a falta de cultura de trabalho, né, com essas plataformas. Então, essa situação ela trouxe aí isso de forma muito nítida, a desigualdade, mostrando que alguns brasileiros têm acesso a muitos recursos e outros não. A questão das escolas particulares, por exemplo, né? Muito se questionou, as escolas particulares já voltaram, e por que as escolas públicas estão com dificuldade de voltar às ações presenciais? Ora, muito simples, o aluno da escola pública, ele começa a ser cuidado pela estrutura 2 horas antes, na maioria das vezes, se esse aluno depende do transporte. Então, ele vai ser transportado em um veículo coletivo, ele vem para a escola, depois ele vai voltar para casa. Então, todo esse movimento ele é muito mais complexo. Enquanto da escola particular, o aluno é entregue pelos pais no portão da escola. Se usa o transporte coletivo, tem muito mais condições de fazer isolamento, distanciamento. Essa questão ela foi muito forte e muito evidente já aí quando começa a ter condições mínimas de retorno, né?
E, por outro lado, nós percebemos ações maravilhosas mesmo, uma potência de solidariedade que foi muito marcante na minha avaliação desse período. Professores fazendo uso da sua própria estrutura, da sua moto, da sua bicicleta, do seu carro, fazendo do portão da sua casa, ali do gradil da sua casa, varal de material, organizando para que as famílias pudessem passar, recolher, levar os seus alunos, os seus filhos, né, para que as ações pudessem acontecer com segurança. O próprio uso da estrutura pessoal do professor, dos diretores, coordenadores, usando o seu sinal de internet para mandar informações. E nesse período, a Undime passou a realizar uma série de pesquisas, e nós, inclusive, estamos fechando a 7ª onda agora dessa pesquisa, na qual ficou muito evidente que a ação pedagógica ela se deu pelo uso do material impresso, combinado com orientações por meio de aplicativos de mensagens de celular. Então, isso também é resultado desse comprometimento do professor. Claro que, em termos de resultados, eles ficam muito distantes daquilo que você tem com o ensino presencial na sala de aula, porque ali não é só o professor ensinando, é um aluno ensinando ao outro, é a interação que enriquece o processo educacional. Então, isso não tenha dúvida. Mas teria sido muito pior se simplesmente as ações tivessem ficado totalmente suspensas, né? Sim. Agora, eu queria saber do senhor também como foi a atuação dos diferentes segmentos envolvidos na educação. O senhor falou do exemplo dos professores, né, da entrega dos professores para além da estrutura que lhes é ofertada, que foi durante a pandemia, para superar algumas das barreiras impostas pela crise sanitária e as suas consequências aqui no Brasil. Queria que o senhor falasse de outros segmentos, né, como foi o envolvimento deles para fazer frente a essa crise sanitária que se refletiu muito na educação e como foi a articulação ou a falta de articulação entre esses atores, impasses, consensos, dissensos, as escolhas tomadas. Como foi esse processo? No momento inicial da pandemia, houve uma mobilização muito grande da Undime e do Concede, a Undime, né, que representa as 5.568 redes municipais, o Concede as 27 redes, 26 estaduais e a do Distrito Federal, né, nessa busca de soluções. Né? E nessa mobilização, atuando em discussões junto ao terceiro setor, também muito intenso, de fundações, de institutos que atuam na área de educação, todo mundo buscando esse elemento. Houve um processo muito tardio do Ministério da Educação para se levantar ações nesse sentido, né? Nós questionamos muito, buscamos, envolvemos. Aí a primeira ação, como eu disse, foi junto à questão da alimentação escolar, mas fez muita falta um processo de coordenação nacional com a participação do Ministério da Educação nos primeiros meses, né? Depois, nós fomos aos poucos conseguindo trazer algumas ações, mas isso mostra muito claramente a falta que faz um sistema nacional de educação, que organiza, regulamenta, atribui responsabilidades e tem mecanismos de cobrança das ações a serem desenvolvidas. É muito importante destacar aqui o diálogo estabelecido entre diretores das unidades escolares, coordenadores pedagógicos e as famílias. Esta aproximação ela foi fundamental para que as ações pudessem acontecer, dado que era a família que estava com a criança, né, ela ia exercer o papel de família, ela não ia exercer o papel de professor, mas ela precisava fazer esse apoio. E isso aconteceu, e na grande maioria dos casos, foi o que permitiu ter, de fato, ações que possibilitassem o desenvolvimento educacional das crianças. E é importante que essa ação que aconteceu lá permaneça da agora para frente. Uma coisa que eu sempre coloquei, não se trata da escola fazer o papel da família e nem da família fazer o papel da escola, é cada um fazendo o seu.
Só que agora, se nós conseguimos manter a família mais envolvida, como esteve nesse período, neste processo pós-pandemia, nós temos instrumentos muito importantes para que a educação se potencialize, a capacidade de ensino e de aprendizagem cresça e a gente possa, daqui a uns 4, 5 anos, olhar para trás e dizer, olha, estamos adiante daquilo que estaríamos se não tivéssemos vivido essa experiência e aproveitado a oportunidade de aprendizagem e crescimento que ela trouxe, né? Eu acho que isso é muito importante. O terceiro setor também desenvolveu um papel bastante nobre de instigar, de se envolver, de conversar, de buscar alternativas. São realidades muito diferentes, algumas alternativas elas acabam tendo uma ação mais limitada a grupos menores, é o grupo de atuação do próprio terceiro setor, mas não faltou da sociedade civil brasileira esforços para que as iniciativas acontecessem. Então, isso é muito importante. E muitas ações solidárias. Você perceber daquela associação de morador, por exemplo, na educação do campo, aquele supermercado, mercadinho, a vendinha que ficava lá na estrada, de receber o material e as famílias passarem lá, irem retirando o material para levar para seus filhos, e assim como as orientações, isso foi muito importante e talvez seja até uma participação surda, né, invisível nesse processo. E é muito interessante que o podcast traga essa luz, né, mostre e aponte e dê oportunidade da gente dizer que isso aconteceu e a gente espera que continue acontecendo mesmo nos tempos de pós-pandemia. Pois é, agora o senhor já falou de algumas, né, das experiências durante o período da pandemia, foram um saldo positivo, né, que, como o senhor mesmo acaba de falar, é importante que continuem, se perpetuem no tempo. Queria que o senhor nos falasse então de algumas outras ações, né, políticas, talvez, no âmbito federal, estadual, municipal, implementadas no âmbito das escolas, da educação de um modo geral, para lidar com os desafios impostos pela pandemia e que o senhor também avalia como um saldo positivo dessa nossa triste experiência. Algumas ações foram muito importantes e eu destaco como a mais importante a própria aprovação do Fundeb. O Fundeb teve a sua aprovação no ápice da pandemia, uma discussão muito acalorada e com um envolvimento da sociedade muito intenso. Tá? A ação da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, ela foi muito louvável. Foram parlamentares que são em número muito reduzido, mas conseguiram mobilizar, articular toda a Câmara, né? Houve um processo de construção da nossa parte, das entidades, de uma mobilização grande da população, e isso resultou em um Fundeb permanente, com maior aporte da própria União, aumentando aí de 10% para 23%. Então, essas questões, naquele momento, eu acredito que ajudaram a mostrar a importância e o papel estratégico da educação. Paralelamente a isso, nós tivemos também uma ação que diz respeito à destinação de recursos para o uso de tecnologia na educação. Então, teve um projeto que foi aprovado que implica aí na distribuição de 3 bilhões e 500 milhões de reais para investimento de infraestrutura, em que pese, nós temos um problema muito sério que ele ficou atrasado, ele era um projeto emergencial para ser aprovado no ano do ano de 2021, e ele está saindo o recurso agora, porque houve muito questionamento por parte do governo, houve veto do presidente, o veto foi derrubado, houve recurso junto a instâncias superiores na justiça, mas, enfim, esse processo está sendo agora já efetivado. Paralelamente a isso, a certeza de que nós precisamos sanar as questões estruturais das escolas brasileiras. Nós temos muitas escolas que não têm água potável e não têm condições de higiene, de banheiro e nem energia.
Então, essa situação, ela também foi escancarada e hoje nós lutamos para que isso seja sanado. Então, uma ação mais recente do FNDE, ele permite a inclusão aí de kits de energia solar para escolas isoladas, né? Então, são ações que nós estamos buscando e que a gente espera que sejam ampliados os recursos para atender e, junto com a eletricidade, que a gente tenha os recursos também de tecnologia, de internet e de conexão para amplificar as possibilidades de aprendizagem. Então, são movimentos importantes. E outra coisa muito importante e grande relevância, talvez até a mais relevante, seja o fato de mostrar que a criança precisa estar na escola para que ela possa aprender plenamente, para que ela possa aprender, né, conteúdos, ela possa desenvolver observação, ciência, senso crítico, mas que ela também possa desenvolver valores coletivos. Ou seja, a pandemia e esse tempo que nós tivemos de aulas suspensas, ela joga por terra a tese de que é possível fazer homeschooling, que é possível fazer educação domiciliar com a criança ali apenas em contato com a família, sem contato com outras crianças, com professores, né? Então, definitivamente, a pandemia provou que educação ela é feita pela interação de muita gente, que os professores ensinam e aprendem com as crianças e as crianças aprendem entre si. Então, quem defende homeschooling, muitos deles foram os primeiros a defender que as escolas voltassem a abrir, né, a receber os alunos. Então, definitivamente, esse fantasma assustador, gerador de pessoas muito centradas em si e pouco coletivas, ele foi enterrado. Ao meu ver, homeschooling foi enterrado por esse processo, por essa necessidade nossa de termos as crianças trocando entre si, né, sendo remédio um para o outro desse processo de ansiedade que acabou sendo gerado, né? Então a relação humana ela prevaleceu nesse momento de grande angústia, de grande preço social e com um número incalculável de histórias muito chocantes, né? Aproveitando, então, eu queria pedir que o senhor nos falasse sobre isso, né? Sobre, acho que um dos principais aspectos do impacto da pandemia na educação, que foi o isolamento social, o distanciamento da criança e dos pais, dos mestres, né? Professores, enfim, dos educadores de maneira geral, da escola, né? Qual o efeito disso? Eu queria que o senhor nos falasse um pouco sobre como avalia o efeito desse isolamento social no longo prazo, para a educação de maneira geral, mas também para o indivíduo e principalmente para o estudante, né? Para a criança, para o jovem que está se formando, né? E ficou esse período tão longo distante do convívio dos outros colegas e dos professores e professoras. E dentro disso, quais os desafios têm sido enfrentados, né, e se avizinham nesse processo de retomada das aulas presenciais? Eu vou centrar a resposta naquilo que eu tenho vivenciado nas escolas da rede que eu coordeno, né, que eu sou dirigente. É muito assustador observarmos a diferença do aluno no retorno às atividades presenciais. Então, nós tivemos alunos que eram muito ativos, que chegaram apáticos, nós tivemos alunos que eram tranquilos e que chegaram agitados. Esse processo de reorganização e de oferta de ações para sanar esse impacto socioemocional, ele é muito desafiador. Tanto que nós orientamos as redes para iniciarem o seu processo de retomada das aulas com as atividades de caráter socioemocional e que isso faça parte, de agora para frente, de todo o trabalho. Você tem esse olhar para o aluno na sua integralidade, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Está sendo fundamental fazermos processos de avaliações diagnósticas para compreendermos as questões de aprendizagem, né? Muito deixou-se de desenvolver
ações como, por exemplo, o processo de alfabetização, que é uma ação muito complexa, que depende de um profissional altamente especializado, que é o professor alfabetizador. Estas ações, as redes precisam e estão desenvolvendo, em grande parte, atividades complementares, atividades olhando para estes alunos que tiveram maiores dificuldades. Nós temos também, como um impacto muito forte nesse processo, essa desestrutura das famílias, alunos mais já adolescentes, né, grande parte, os maiores, deixaram a escola para buscar atividades que tenham alguma renda para ajudar as famílias pela desestruturação que houve no mercado de trabalho. Então, essa é uma ação muito importante que a gente desenvolve agora, de trazer esse aluno de volta para a escola. Não é fácil. Os alunos de ensino médio têm dados que mostram que 20% dos alunos de ensino médio que deixaram as escolas não voltarão. Isso é assustador. É um trabalho agora que vai se estender por longo tempo, né? Então, isso vai gerar um impacto social muito forte em alguns anos, tanto destes que dependerão mais do poder público, porque eles terão menos autonomia, menos condição financeira de ter uma vida digna, estruturada, como também o processo de falta de trabalhadores qualificados, né? Pessoas que ficarão aí adoentadas e impactadas pelas ações pelas atividades que não foram desenvolvidas e por esse prejuízo global de formação da pessoa. Então, isso é bastante preocupante. Será necessário lançar ações muito fortes para que possamos inicialmente amenizar e, com o tempo, senhor tempo, reorganizarmos esse processo. Se nós pensarmos, por exemplo, num aluno de ensino médio, nós já fechamos 2 anos de pandemia, né? Agora, nesse mês, completamos 2 anos. Então, um aluno que está no 3º ano do ensino médio agora, ele, em muitos lugares, ele está tendo as suas primeiras experiências em sala de aula. Nós tivemos grande parte das redes voltando em meados do ano passado. Então, ele tem ali 6 meses, né, com todas essas mudanças. E alguns estavam no 1º ano e terminaram o ensino médio com essas lacunas. Então, é importante que as universidades tenham a sensibilidade de fazerem a retomada daquilo que é essencial, né, assim como cada segmento educacional deve pensar e fazer essa reflexão de como minimizar os impactos deste período. Né? Por outro lado, tem uma questão muito importante. Nós não tínhamos condições de fazer um processo precipitado de retorno à presencialidade, porque na diversidade do Brasil nós temos mais de 80% dos municípios que têm menos de 20 mil habitantes. São municípios que não têm infraestrutura de atendimento de saúde, que não teria condição de conter, por exemplo, uma explosão como nós tivemos agora no caso da Ômicron, acontecendo num processo pré-vacinal. Isso teria sido catastrófico, né? E a escola, ela é um ponto de aglutinação de muita gente. Hoje eu posso dizer, considerando como a sociedade está tratando e o descaso até com as ações de segurança, que a escola é, sem dúvida, o local mais seguro para a criança estar durante o seu dia, porque ela não vai estar na casa do primo, da tia, da avó, em contato com todo mundo sem tomar as devidas precauções, como a gente tem visto de forma muito ampla, né? Então, hoje a escola é, sim, o local mais seguro para a criança estar. Mas, no momento inicial, não houve muito condição de fazer isso, até porque nós tínhamos, e isso para mim foi o mais chocante desse período, uma guerra de informação. Né? Nós tínhamos um processo de desinformação oficial que era muito brutal, enquanto nós desenvolvíamos todo um processo de orientação, de conscientização para o uso
da máscara, do distanciamento social, dos cuidados que a ciência mostrava, nós tínhamos o presidente da República fazendo um desserviço e simplesmente ignorando na sua prática. E uma imagem, ela é muito forte. Isso alinhado a todo um conjunto de disseminação de informações, nós lutamos com muita força e muita garra para conseguir trazer a consciência da importância dos cuidados e, sobretudo, com relação à criança, porque inicialmente se colocava como se elas estivessem praticamente imunes. O que nós percebemos agora, com a vacinação maior dos adultos e o contágio maior de crianças, é que não, elas eram, naquele momento, mais protegidos que os outros, mas não estavam totalmente imunes, tanto que agora, como a vacinação cresceu nas outras faixas, aumentou muito nas crianças ainda não vacinadas, né? E, presidente, rapidamente para encerrar, queria pedir para o senhor uma avaliação do que a gente aprendeu na pandemia e, diante disso, que tipo de políticas públicas precisam ser aprimoradas ou precisam ser implementadas para a gente atender às novas e às velhas demandas da educação no Brasil. Esse momento evidenciou que é fundamental olhar o aluno, o estudante, como um ser integral. E a educação, na sua integralidade, ela se torna seguramente o caminho e o objeto de olhar do poder público, do educador, da família. Então, não dá mais para olhar a educação como um processo de disseminação de conteúdo, de entrega pontual. Nós precisamos olhar como esse aluno sente, como esse aluno vive, quais são as respostas dele a tudo que lhe é provocado. E, enquanto política pública, nós precisamos retomar urgentemente o processo de incentivo à educação em período e em tempo integral, né? Nós iniciamos pelo tempo integral, avançamos pelo período integral, para que a gente tenha condição de fazer esse atendimento pleno, que todas estas possibilidades e a Base Nacional Comum Curricular traz os elementos técnicos para que isso aconteça, sejam aplicados eficientemente. E que a gente possa aí, eu tenho muita esperança ainda como profissional de ver um país que não tenha mais o turno da manhã, o turno da tarde, o turno da noite. Que educação seja um processo de prioridade nacional, que os alunos tenham o seu dia na escola e, ao retornar para casa, possa ter, então, as experiências e as vivências educacionais da relação com sua família, com seus amigos, com seus vizinhos. A pandemia mostra que escola, ela não só traz conhecimento, mas ela traz equilíbrio, ela traz felicidade, ela traz esta vivência plena e o conceito de cidadania total. Eu acho que isso é o que fica e isso pontua para a gente, gestores, para a sociedade civil como um todo, para aqueles que já passaram pela escola de educação básica, pontua esse compromisso obrigatório que cada um de nós temos que ter para que a gente, de fato, possa ter a consciência tranquila de dizer que a gente constrói um país melhor, uma cidade melhor, um bairro, uma escola, uma casa. Eu tenho muita esperança nisso. E dessa forma, eu acredito que nós, em pouco tempo, em alguns anos, 5, 6 anos, a gente possa, de fato, avançar para além do que avançaríamos se não tivéssemos vivenciado essas difíceis, duras e, às vezes, muito tristes experiências da pandemia, mas que também são desafiadoras, construtoras e mostraram a força das escolas, dos profissionais de educação, das famílias e dos alunos. Luiz Miguel Garcia, presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, quero mais uma vez agradecer ao senhor por aceitar o convite para essa conversa aqui na série AFPEA Mundo Pós-Pandemia. Muito obrigado, até uma próxima. Eu quem agradeço e parabenizo a AFPEA pela ação e a você pela condução do nosso diálogo. Estamos sempre disponíveis, onde me agradece, eu agradeço essa participação, esse diálogo com todo o Brasil. Diálogo com todo o Brasil. Diálogo com todo o Brasil. Diálogo com todo o Brasil.